Nós celebramos na sexta-feira última a festa do Sagrado Coração de Jesus. Coração de Jesus que se abre para nós no alto da cruz, como um sinal desse seu grande amor por nós. Quando apareceu a Santa Margarida Maria, em 1675, Margarida estava rezando diante do sacrário. Jesus aparece a ela, mostrando o seu coração, representando o seu coração, coração envolvido por espinhos, que são os nossos pecados, nossas ingratidões, coração que tem um fogo, uma chama, sinal do seu amor, e no meio dessa chama uma cruz, a maior demonstração desse amor na cruz, mas é um coração ferido pelos nossos pecados e sobretudo pelas nossas ingratidões. E falando a Margarida, ele diz: eis o coração que tanto amou os homens, que não economizou, não poupou meios de mostrar o seu amor, e deles só recebe ingratidões e desprezos. Tu ao menos consola-me. E Jesus mostra aí o seu coração, o sinal maior de seu amor, um amor que se revela a nós com a encarnação. Ali é um amor humano, Jesus, Deus e homem, mas mostrando humanamente esse amor para nos atrair. O amor que se mostra quando acolhe o pecador arrependido, quando cura os enfermos. Um amor que se mostra a nós na última ceia, quando serve os apóstolos e depois se dá em alimento. E um amor que se mostra na cruz, derramando o seu sangue até a última gota. E esse amor continua sendo demonstrado a nós a cada dia. E é um amor que se dá e que pede amor. Como diz Santo Agostinho, amor com amor se paga. Santa Teresinha diz que Jesus vive mendigando o nosso amor a cada dia. Eis o coração que tanto amou os homens, e deles só recebe ingratidões e desprezos. Mas é um amor que faz um pedido a nós: tu ao menos consola-me. O que Cristo quer de nós é esta presença nossa, esta consolação. E nós temos a graça de tê-lo tão próximo de nós, sobretudo na Eucaristia, em que Ele vai ao ápice desse amor por nós, entregando-se, dando-se a nós em alimento para estar em nós. Um Deus que encontra o seu paraíso no coração do homem. Tu ao menos consola-me. Nós somos convidados, chamados por Ele, e num certo sentido increpados a irmos a Ele para consolar. Mas nós temos nossas lutas, nossas batalhas no dia a dia contra o mundo, que nos envolve com as suas máximas, máxima do prazer a todo custo, do poder, dos bens materiais, os gozos do mundo, que nos envolve de tal forma que ficamos como que submergidos em tanta maldade. Temos também as investidas do demônio, que tem o cuidado de ir a cada um de nós para nos afastar de Deus. O demônio tem uma sede muito grande de almas, as nossas almas, e ele não dorme. São João Crisóstomo diz que o demônio trabalha mais para a nossa perdição do que nós trabalhamos para a nossa salvação, por mais que nós trabalhemos. Na epístola de hoje, São Pedro nos chama a atenção: sede sóbrios e vigiai. Sobriedade e vigilância. A sobriedade é o contrário da ebriedade. Então,
que nos inebria, digamos, no mundo, são tantas coisas. Então, sede sóbrios. Sóbrios. O sóbrio é aquele que vê a razão das coisas, aquele que está sempre atento, aquele que vê a realidade e não se engana, não vai atrás de fantasias, procura ter o autocontrole, procura ter uma vida equilibrada. Sede sóbrios e vigiai. Vigilância é uma palavra que aparece muitas vezes no Evangelho. Jesus, em diversos momentos, fala desse tema da vigilância, até no Horto das Oliveiras, o vigiai e orai, para não cair em tentação. Então, temos que estar sempre vigilantes, porque o demônio é nosso adversário. Ele anda como um leão, rugindo ao redor de nós, querendo nos devorar. Devorar a nossa vida espiritual, levar-nos ao pecado. É claro que ele nos conhece muito bem e conhece os nossos pontos fracos. E uma pessoa que tem vida de oração, uma vida espiritual intensa, ele não vai com um grande pecado, mas ele vai sorrateiramente, especialmente nos pegando pela vaidade, uma vaidade espiritual. Eu não sou como os demais, e nos leva a preconceitos, nos leva a murmurações, nos leva a julgamentos, nos leva a maledicência, falarmos mal das pessoas, nos leva a detrações, a detração quando eu começo a revelar defeitos secretos dos outros, nos levam a uma ostentação de sabedoria. O demônio é sorrateiro, né? E ele nos pega muito pela vaidade. Então temos que ter muito cuidado, né? Pelo que nós conhecemos, pelo que nós podemos fazer e pelo que falamos. E hoje, pelo que escrevemos, né? Tem as redes sociais que nós utilizamos para também expressar as nossas vaidades, nossas ostentações de sabedoria, de críticas ou de julgamentos e muitas vezes de verdadeiras maledicências, né? Eu não tenho costume de usar redes sociais, uso muito pouco, mas às vezes preciso para algum trabalho. Eu fico admirado de como as pessoas falam mal umas das outras. Eu não consigo entender isso, como falam mal, mas falam de modo assim tão escancarado, tão deseducado, tão deselegante, tão malvado, mas de modo tão gratuito, né? Que para mim é uma liberdade que eu tenho de não me deixar levar por isso. É uma graça, mas é admirável isso. O demônio provoca esse tipo de situação, pegando as pessoas pela vaidade, né? Como se fosse numa grande praça pública, se ostentando, falando, criticando, maltratando, ofendendo, né? Julgando até das consciências. Isso é que é o problema, julgar das consciências, das intenções. Então o demônio ele faz essas articulações em nós, porque aí ele nos pega. Temos muito cuidado, né, com essa vaidade, né? O demônio, ele sabendo que é nosso ponto fraco, ele nos pega, né? Como um leão ao redor de vós, querendo devorar, né? E um outro inimigo é a nossa própria carne, que é doente. A carne não é má, porque a matéria não é má, foi Deus quem fez, mas ela está enferma por causa do pecado original, o pecado que foi apagado pelo batismo, mas ficam essas sequelas, essas consequências, e há uma desordem. São Paulo diz isso numa frase: eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Portanto, é preciso estarmos sempre atentos, né?
com a penitência, com a oração. Então, a carne muitas vezes ela se revolta e a gente também não pode se expor. Eu sei que ela é desregrada, que há um desregramento dentro de mim, eu não posso me expor, porque eu sei que eu vou cair e muitas vezes vou levar outras pessoas também a caírem pelas minhas atitudes. Eu tenho que ter esse cuidado. O coração de Jesus nos chama a uma verdadeira conversão. Ele não quer a morte do pecador, e sim que se converta e viva. E ele nos mostra aí duas parábolas, da ovelha perdida e da dracma perdida. Esta ovelha perdida é cada um de nós. Se Jesus vai ao nosso encontro, ele toma a iniciativa de nos chamar, nos convidar. E é interessante que o pastor, quando chega, encontra a ovelha perdida, deixa as 99 no aprisco e vai em busca. Quantas inspirações nós temos da graça, a sua palavra, a Santa Missa. Deus nosso Senhor nos chama, Ele é misericordioso, e quando Ele nos acolhe, Ele só quer a nossa confiança nele. Numa das aparições de Jesus, Ele diz que o que mais o fere, mais do que os nossos pecados, é a desconfiança na sua misericórdia. Isso mais o fere. Por isso, uma grande tentação que tem depois do pecado, sobretudo quando há muitas recaídas, muita reincidência, o chamado pecador consuetudinário, que comete sempre os mesmos pecados. Uma grande tentação é a tentação do desespero. O demônio coloca lá desespero. Não adianta o demônio como que sussurra no ouvido da gente: você não tem mais jeito, vai confessar isso de novo? O que é que o padre vai pensar de você? Ou então você não tem jeito, isso é assim mesmo, a vida é assim. Deus não vai te perdoar, porque você está abusando. Enfim, o demônio tem vários artifícios para levar a pessoa ao desespero, a pessoa não confiar na misericórdia. Por isso é preciso ter o cuidado de confiar sempre, mas, por outro lado, não fazer as pazes com o pecado. O pecado ele pode ser um pecado por fraqueza ou um pecado por malícia. O pecado por malícia é aquele que gosta de pecar e quer ficar pecando e fica como que enganando a Deus e procura muitas vezes a confissão apenas por um motivo psicológico, para tirar um certo sentimento de culpa, mas na verdade não quer deixar o pecado. Mas o pecado por fraqueza é aquele que luta e escorrega de vez em quando, tropeça no caminho e cai, mas que deve se levantar, e quando vai à confissão vai realmente arrependido, com um propósito firme de emenda, embora depois pela sua fraqueza, pelo costume, pode cair, mas não se deve de maneira alguma fazer as pazes com o pecado, ficar satisfeito, se deliciar de se envolver na lama. Isso é um absurdo. É preciso confiar na misericórdia. E é significativo o fato do pastor que encontra a ovelha. Ele não briga com a ovelha, não chama a atenção da ovelha. Ele pega a ovelha e também não diz: vem atrás de mim. Ou fica atrás da ovelha empurrando. Não, ele põe nos ombros. É o carinho de Jesus para conosco. E essa imagem foi tão forte na igreja primitiva que as primeiras imagens que nós temos de Jesus, imagens pintadas, são exatamente desse jovem, Jesus como jovem, tendo uma ovelha nos ombros. Nas catacumbas já nós encontramos imagens desse tipo. É assim Jesus para conosco. É esse Senhor, mas esse amigo que nos coloca nos ombros e nos carrega feliz. Chamando os anjos,
vamos festejar porque o pecador está aqui, porque a ovelha voltou, está nos meus braços. Uma outra imagem que se coloca é da dracma perdida. Essa mulher que, tendo 10 moedas, perde uma e fica varrendo a casa e acende a lanterna. Então, os santos padres interpretam essa mulher aí como a figura da igreja, que acolhe também a nós. Acolhe primeiro iluminando com a palavra de Deus, que é luz, varrendo a casa, ou seja, purificando, limpando o que está sujo, mostrando os erros. Por isso a igreja tem o compromisso de pregar a verdade, mas tem também o compromisso de mostrar os erros. Na teologia, antigamente, digo antigamente, como eu estudei, não sei como é hoje, mas no método, quando a gente tinha uma tese verdadeira, claro, uma tese, a gente tinha logo as objeções, aqueles que são contra. Por exemplo, Jesus Cristo é Deus, uma tese. Então, quais são as objeções? Aí colocava os que eram contra e mostrava para nós os erros que havia contrários à divindade de Jesus, no caso. E depois mostrava a verdade, explicando, fundamentando na Sagrada Escritura, na tradição e na razão teológica. Era esse o método que eu aprendi. E é interessante que esse cuidado que tinha a igreja de nos ensinar a verdade, mas de apontar aquelas objeções, aqueles que são contra essa verdade, e nos abrir os olhos. Cuidado com essa linha, cuidado com esse teólogo, esse é modernista, esse é protestante, esse é ateu, que não é teólogo, enfim, mostrava os erros, as tendências, seitas, etc. Assim faz a igreja. Cuidado com o liberalismo, que diz que não existe pecado. Cuidado com o laxismo, cuidado com o escrúpulo, cuidado com esse ponto, com aquele. A verdade é essa. Assim faz a igreja. Ela varre a casa e mostra a luz, a lanterna, né? A lamparina, como diz a parábola. E aí encontra o pecador, que é a dracma perdida, e essa mulher, que é a igreja, ela chama as amigas, ou seja, chama os santos, os anjos, e vamos festejar, porque achei a dracma perdida. Assim é a igreja, que acolhe com alegria o pecador quando se arrepende e volta para Deus. E em tudo isto, olhando o coração de Jesus, nós nos enchemos dessa confiança total nele, sabendo que ele sempre nos acolhe. Agora o que ele quer de nós é uma boa vontade, quer nossas lágrimas, nosso arrependimento, uma dor no coração de ter ofendido a ele, mas também essa entrega, dizer: Senhor, eu sei que eu não consigo sozinho, mas eu me entrego totalmente a vós. Então, nessa Santa Missa, olhando o coração de Jesus, peçamos a graça da sua misericórdia para nós, nas nossas misérias, que Ele venha nos acolher e nos purificar com o seu amor, para que nos seus braços estejamos assim bem protegidos e procuremos aproveitar nossa vida no dia a dia para fazermos alguma coisa para reparar o coração de Jesus, seja um pequeno sacrifício, uma ação, oferecendo tudo a nosso Senhor, e dessa forma estaremos com Ele e haverá grande alegria, não só nossa, mas em toda a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.